Como trabalhar com um sentimento de origem desconhecida. Então, o que aconteceu? Eu levantei pela manhã e fui preparar o café. E de repente eu percebi no meu corpo uma certa tristeza. Antes de sair para o trabalho, como eu tinha ainda uns 15 minutos, eu sentei e fui fazer uma meditação. E nessa meditação eu fui olhar para aquela tristeza, fui olhar para aquele sentimento que estava latente dentro de mim. E vou mostrar para vocês como que eu fiz, como que eu trabalhei com esse sentimento. E vai servir daí como um indicativo a qual você poderá utilizar para qualquer tipo de sentimento de origem desconhecida, mas também serve para sentimentos de origem conhecida, a qual queremos compreender um pouco mais. Muitas vezes um sentimento que aparece em nós é apenas a ponta de um iceberg. E quando nós paramos para olhar para nós mesmos, quando nós paramos para olhar para aquele sentimento, nesse momento temos a oportunidade de compreender o porquê ele está ali, o que ele quer nos contar, o que ele quer nos dizer, ou o que ele quer nos alertar sobre determinada situação que nós estamos vivendo. Porque tudo que ocorre no nosso corpo físico, qualquer dor, qualquer desconforto ou até mesmo uma doença, antes de se manifestar no corpo físico, se manifesta primeiro na nossa parte mental, no nosso campo emocional, e como nós não notamos e não damos atenção, chega um momento então que isso acaba manifestando no nosso corpo físico. Então vamos ver na prática como que eu fiz. Primeiramente, para fazer qualquer técnica de meditação, precisamos relaxar um pouquinho o nosso corpo físico, pegar uma postura que seja o mais confortável possível, fechar os olhos e levar a atenção para o nosso interior. Inicialmente podemos fazer algumas respirações diafragmáticas, respirações mais profundas, onde inalamos o ar profundamente, inflando a barriga, depois segura um pouquinho, em seguida solta. Podemos fazer isso de 3 a 5 vezes. Então essa respiração por si só, ela já ajuda a acalmar o nosso corpo, a acalmar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Depois, em seguida, levamos a nossa atenção para aquela situação que está nos incomodando. No meu caso, foi para aquele sentimento de tristeza. Eu foquei naquele sentimento e comecei a olhar para ele. Então eu olhei para aquele sentimento de tristeza e trouxe esse sentimento para mais próximo de mim e comecei a olhar para ele. Ao olhar para esse sentimento de uma forma consciente, é importante notar qual que é a sensação que esse sentimento produz no nosso corpo físico e em qual parte do nosso corpo físico que sentimos. No meu caso específico, quando eu olhei para essa tristeza, eu senti aqui na região do peito, dos pulmões, como que um aperto, uma espécie de um sufocamento. Mas, porém, eu não sabia ainda a origem dessa tristeza. Em seguida, eu comecei a fazer um diálogo com esse sentimento, perguntando para mim mesmo, para ele, por que você está triste? Ou por que eu estou triste? Veja, tem duas formas de se trabalhar com o sentimento. Podemos olhar como se fosse realmente alguém que está fora de nós e perguntar por que você está triste e simplesmente deixar a resposta vir sem julgamento. Quando eu fiz essa pergunta, por que você está triste? Em seguida, esse sentimento começou a se abrir para mim. Como eu ensinei no vídeo anterior, nesse momento é que a gente se conecta com a emoção, podemos dar uma nota de intensidade daquele sentimento. Para mim, naquele momento, eu dei uma nota 4. Mas, porém, quando a gente começa a conversar, a dialogar, a se conectar com o sentimento, é normal que ele aumenta. No meu caso, de 4, ele foi para 5, 6, 7, chegando até mesmo 8. Então, aquele sentimento se abriu e começou como que a dialogar comigo, a falar por que ele estava triste. Então, apareceu naquele momento uma série de frustrações, uma série de coisas que eu não havia ainda notado ou dado a atenção que precisava a dar. À medida que esse sentimento foi falando dentro de mim,
foi se abrindo para mim mesmo, eu fui cada vez mais ouvindo com atenção e conectado com a minha respiração. Então esse é um aspecto muito importante. Ouvir a si mesmo sem julgamento e conectado com a respiração, respirando de uma forma consciente, eu fui ouvindo. De vez em quando eu fazia algumas perguntas. À medida que eu perguntava, ele ia respondendo. Então se trava aqui um diálogo interior, mas um diálogo consciente. Para muitas pessoas isso pode parecer um pouco estranho, mas porém vamos lembrar que a todo momento nós estamos conversando conosco mesmo. A todo momento a nossa mente está falando, está rotulando, está dando a sua opinião, está comparando, está julgando. Então nós ficamos o tempo todo nessa tagarelice mental, só que isso acontece no piloto automático, de uma forma inconsciente. O que fazemos numa prática meditativa é fazer isso de uma forma atenta, de uma forma consciente, percebendo o que está acontecendo, dando atenção total para aquele momento. Então, à medida que eu fui dando atenção, sem nenhum tipo de julgamento para aquele sentimento, o que foi acontecendo dentro de mim é que ele foi aumentando, falando, aumentou até um certo limite. Eu ouvi e em seguida eu acolhi aquele sentimento. Eu disse a ele ou para mim mesmo que eu compreendia e aceitava tudo aquilo que ele estava me dizendo. Eu agradeci aquele sentimento, aquela tristeza, pelo seu cuidado, pela sua preocupação a respeito daquelas situações a qual eu vinha vivendo e até então não estava dando a devida atenção. E fui respirando e fui trazendo aquele sentimento para cada vez mais próximo de mim. E fui olhando para aquele sentimento com muito carinho, com muito amor, com muita atenção. E como que literalmente eu trouxesse aquele sentimento, aquela tristeza para dentro de mim, reconhecendo, vendo, sem julgar. E eu ofereci para mim mesmo naquele momento um abraço. Ao oferecer a mim mesmo aquele abraço, eu continuei respirando de uma forma consciente, trazendo um sentimento de autocompaixão, um sentimento de amor para mim mesmo, um sentimento de reconhecimento. E esse sentimento de tristeza, ele foi como que diminuindo e desapareceu totalmente. Em seguida, terminou a minha prática meditativa, que durou ali no máximo uns 12 minutos. Eu levantei, peguei a estrada, não literalmente, mas durante o trajeto de casa até o trabalho, que dura em torno de 50 minutos, eu já senti assim uma leveza, uma alegria, um sentimento que não dá para descrever, algo assim muito maravilhoso que foi surgindo dentro de mim. Também foi surgindo assim muitos insights durante aquele trajeto. E quando eu cheguei no meu trabalho também foi algo muito curioso. Começou a vir na minha mente uma série de coisas que estavam pendentes que eu precisava resolver, tanto na esfera pessoal, na esfera profissional, coisas até mesmo pequenininhas que eu ia deixando, que eu fui adiando, para resolver depois. Eu peguei então uma caneta e comecei ali a escrever, comecei a anotar tudo aquilo que foi vindo da minha mente. Deu uma lista de 10 a 15 atividades, pequenas atividades que estavam pendentes, que eu precisava terminar, precisava resolver. E uma das coisas que eu aprendi bastante ao olhar para aquela emoção e acolher aquela emoção, compreender aquela emoção, aquele sentimento, foi que todo sentimento que chega até nós, eles querem dizer alguma coisa. Quando nós não damos atenção, isso fica como que uma criança birrenta dentro de nós. E isto também demanda muita energia. E quando nós olhamos para aquele sentimento numa prática meditativa, quando nós trazemos aquilo para dentro de nós, olhamos aquilo com carinho, acolhemos, entendemos qual é o seu recado, isso realmente libera dentro de nós um fluxo de energia muito grande. Então fica aí para você essa dica de como acolher, como trabalhar com qualquer sentimento durante uma meditação.